Vamos iniciar o nosso workshop com o professor Luiz Davidovich, que é físico e é o presidente da Academia Brasileira de Ciências. Luiz, você não sabe o quanto você nos honra com a sua presença, estamos muito, muito felizes com você estar aqui. Todos esses convidados, como eu disse lá no começo, as promessas que eu fiz ao Padre Cício, né? Tem agenda infinita. Então, é uma grande honra para nós, para o nosso Instituto, para a Unicamp, e todos vocês aqui. Então, o professor Luiz agora está com a palavra. Eu que agradeço o convite para vir aqui. É sempre um prazer vir ao Unicamp, ver colegas, amigos aqui presentes, e também ver o grande exemplo de como um financiamento continuado, consistente, à ciência, à inovação, dá frutos. Dá frutos, né? E esse é o grande exemplo. Eu acho que está desligado aqui. Está ligado? Esse é o grande exemplo que a FAPESP dá para o resto do Brasil, né? Um financiamento continuado, consistente e que gera riqueza para o Estado e para o país. Então, o exemplo está dado aqui em São Paulo, né? Eu gostaria muito que ele fosse seguido nacionalmente. Nessa minha função de presidente da ABC, eu tenho falado muito sobre política científica, né, desafios da ciência brasileira, e alterno isso com outro tipo de palestra, que é sobre a minha área, física quântica, né? Então, eu queria começar com essa charge aqui, a criança que pergunta ao pai, pai, o que é física quântica? E o pai responde, isso é muito complexo para você entender, filho, faz outra pergunta. Aí o filho pergunta ao pai, então, me explica o que está acontecendo com o Brasil. Aí o pai responde, bem, física quântica é um ramo teórico da ciência, né? Então, eu talvez preferisse falar aqui sobre física quântica hoje em dia, né? Mas vamos lá, a minha missão é outra, então vou falar sobre desafios da ciência brasileira. Não dá para falar sobre desafios da ciência brasileira sem dar uma pincelada, ainda que muito rápida, porque o tempo é curto, sobre a história da ciência no Brasil. Então isso vai ser uma história de pico segundo, né, da ciência no Brasil. Então é bom lembrar que as primeiras universidades brasileiras apareceram no início do século XX. A primeira universidade registrada lá no livro Guinness de recordes, né, foi a Universidade Federal do Amazonas. Reuniram um grupo de instituições que tinham lá, chamaram de universidade, foi a primeira. Depois veio a Universidade do Paraná, a Universidade do Rio de Janeiro, em 1920, e a Universidade de São Paulo, em 1934. Compare essas datas com a data de fundação da Universidade de Bolonha, 1088, Universidade de São Marcos, em Lima, né, 1551, existe até hoje, né? A Universidade de Córdoba, na Argentina, em 1613, e a Universidade de Harvard, em 1636. Então, isso mostra também que a colonização portuguesa foi diferente da colonização espanhola, nesse sentido, né? Graças ao Napoleão, nós conseguimos começar a ter instituições aqui no Brasil, né? A corte fugiu para o Brasil, então Napoleão garantiu o início da ciência e até hoje esperando. Caso contrário, estaríamos até hoje esperando, né? Com proibição de imprimir livros aqui no Brasil, proibição de manufatura. Isso foi Dona Maria Louca, que proibiu manufaturas no Brasil, né? Bom, mas desde então tivemos fantásticos sucessos, considerando que começamos muito tarde, né? A Embrapa é muito conhecida, a ciência para os alimentos é um grande sucesso brasileiro, mas é sempre bom lembrar as pessoas que estiveram envolvidas nisso. É muito fácil falar das instituições, mas é importante localizar as pessoas. Então, isso aqui, a Joana do Operaia, já começou aí a complicação, peraí, vamos ver, porque eu não estou acostumado com esse passador aqui de publicidade. Então, a Joana do Operaia é uma heroína brasileira, grande heroína, né? Em seu laboratório, no estado do Rio de Janeiro, na Embrapa, um escritório da Embrapa, no estado do Rio de Janeiro, do lado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que ela também frequentava, ela descobriu um método de implantação de nitrogênio no solo usando bactérias. Essa descoberta da Joana fez com que a produtividade da soja aumentasse pelo menos 4 vezes no Brasil, em algumas regiões 7 vezes. Além disso, o Brasil deixou de importar uma grande quantidade de adubo nitrogenado, atualmente economiza bilhões de reais por ano.
compare o que foi investido no laboratório da Joana com o que o Brasil está ganhando devido àquele investimento, né? Não dá nem para comparar. Eu acho que a relação aproxima-se do infinito, né? Usando assim, termos mais matemáticos, né? Se quiser, o investimento foi epsilon comparado com o que ganhamos, né? O pré-sal, há poucos anos atrás, diziam que o pré-sal era uma aventura, ia ser impossível, aquilo ali ia ser muito caro. Hoje em dia, é mais que 50% do petróleo do Brasil. De fato, é mais barato o petróleo do pré-sal do que extrair petróleo dos poços profundos, que o petróleo que resta lá. Fica mais caro extrair aquele petróleo do que o petróleo do pré-sal, que tem melhor qualidade que o petróleo usual. Embrapa também surgiu e ocupando um nicho no mercado internacional, né? E tudo isso foi devido a uma política de Estado, inconsciente às vezes. A agricultura brasileira surgiu porque no início do século XX teve a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, teve o Instituto Agronômico de Campinas, né? A Embraer surgiu porque teve o ITA, né? Fundado também anos antes, né? E que contribuiu para a formação de recursos humanos, né? Para esses empreendimentos. Na área de saúde tivemos grandes sucessos, né? A Celina Turk foi considerada uma das 100 mais influentes pessoas em 2017 pela revista Time, né? E ela realmente fez uma conexão entre a Zika e a microencefalia. Não foi por acaso, né? Foi porque grupos na área de saúde foram formados ao longo de décadas no Brasil, grupos muito competentes, com lideranças científicas importantes, e aí pronto, ficamos capacitados a enfrentar epidemias emergentes. E outras estão surgindo agora, também sendo estudadas. Enfim, é um grande número de sucessos, e alguns deles estão resumidos aqui. Outro dia eu fiz uma pegadinha, foi no governo anterior, para alguém do Ministério da Fazenda, né? Ele estava discutindo com a gente, economista e tal, né? Eu perguntei para ele, bom, você sabe qual é a maior empresa de compressores do mundo? Pouca gente sabe. Está aqui no Brasil, é a Embraco, empresa brasileira de compressores, que surgiu graças ao Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. Tornou-se a maior empresa de compressores do mundo. Foi comprada, há anos atrás, pela Whirlpool, que, no entanto, transferiu seu laboratório mundial de compressores para Santa Catarina, porque lá tinha o pessoal que sabia fazer essas coisas, né? E tem muitos outros exemplos de empresas brasileiras que alcançaram protagonismo internacional graças à contribuição das universidades e institutos de pesquisa do Brasil, que colaboraram com esses empreendimentos. WEG, uma das grandes empresas de equipamento eletrônico do mundo, né? Claro, o Synchrotron, que agora vai ser o Sirius, né? Tem interagido com muitas empresas no Brasil. Natura envolveu colaborações com vários departamentos de diversas universidades brasileiras. Separação de isótopos da Marinha, um grande exemplo de tecnologia nacional, inovação movida à proibição, porque era impossível, era proibido, né, pelos outros países exportar o material para fazer essa separação de isótopos. A Marinha fez isso, construiu as centrífugas com tecnologia nacional. Já falei da Zika. Bancos, internet para os bancos, foi movida também por uma necessidade dos altos índices de inflação no Brasil, que necessitavam de uma comunicação rápida entre os bancos, né? Energia de biomassa e contribuições também importantes na área de pesquisa básica, colaborações internacionais importantes, como na área de astronomia, como na área de partículas. Vocês sabem que a física brasileira, curiosamente, é uma das áreas que tem um parâmetro de impacto comparável ao internacional, o que passa, por exemplo, muito do parâmetro de impacto das publicações na Coreia do Sul, graças às colaborações internacionais. Isso aumenta o fator de impacto. Muito bem. O que eu mostrei é mais uma confirmação desse estudo da União Europeia, né, que fizeram em 2015 esse livro, que está disponível na internet, sobre o valor da pesquisa, e que foi baseado em 23 estudos que visam avaliar o impacto da pesquisa de ciência, tecnologia e inovação. É um meta-estudo, né? Então, lá eles mostram que o valor total gerado pela pesquisa pública é entre 3 e 8 vezes o valor do investimento. A taxa de retorno da maior parte dos projetos é entre 20% e 50%, e entre 20% e 75% das inovações não poderiam ter sido desenvolvidas sem a contribuição da pesquisa pública, desenvolvida até 7 anos antes dessas inovações. Então, isso é o resultado internacional. Aqui no Brasil, em algumas áreas, nós superamos muito essa marca. E o exemplo que eu dei da agricultura é isso. Quer dizer, não foi de
o retorno é mais que 8 vezes o valor do investimento, né? Segundo a Embrapa, chega a 12 vezes o valor do investimento, né? Tivemos também na área de produção científica progressos, isso já foi mencionado aqui na abertura, um desenvolvimento muito rápido, considerando o início tardio das universidades brasileiras. Atualmente, em 2016, o Brasil estava em 13º lugar em número de artigos, ainda em 23º lugar no famoso índice H, né? A China passou para segundo em número de artigos e 14º índice H. Isso nós temos que considerar um grão de sal, né? Porque, claro que a China tem muita gente trabalhando, né? Com autorreferências. Então, isso aumenta o fator H deles, né? O número de artigos também é devido ao fato de que tem muito mais gente lá, tem muito mais habitantes do que a gente, e o percentual de pesquisadores em relação ao número de habitantes é mais ou menos comparável ao nosso, o que significa que eles têm muito mais pesquisadores. Mas, certamente, isso aqui também pode ser encarado como um desafio para a gente. Não que eu considere que o índice H é o único fator que determina a importância de uma contribuição científica. Acho que nós temos que desconfiar desses números, é muito fácil manipulá-los. Mas, certamente, nós temos que avançar no protagonismo internacional da ciência brasileira. Esse é um desafio para a ciência e para as nossas universidades. Conseguimos muita coisa, tendo em vista a juventude das nossas universidades. Temos que avançar muito mais, né? E é bom ter isso em mente. Então, o mérito científico é muito importante, nós temos vários exemplos de instituições aqui no Brasil que cultivam esse mérito, temos que cada vez mais reforçá-lo em nossas universidades. Temos também problemas na área econômica, muito sérios, né? Então, esse gráfico mostra a balança comercial do Brasil nos últimos anos, desde 1996, e em azul claro aqui você tem o total da balança comercial. Essa linha aqui corresponde aos produtos não industrializados, commodities, né? E enquanto essa linha é de produtos industrializados e essa aqui de produtos com alta e média alta industrialização. Notem a queda vertiginosa dos produtos de alta e média alta industrialização na balança comercial do Brasil. Notem como isso afeta o total da balança comercial que vem caindo. Então, por que esse pico aqui? Isso foi o boom das commodities, né? Então, o boom das commodities também, né, acabou tendo um reflexo na própria industrialização do país. O dinheiro vai para as commodities, né, no momento que tem um boom, o que é uma visão de curto prazo. Então, a balança comercial do Brasil está dependendo muito de commodities e muito pouco de produtos industrializados. De fato, o que nós vimos no Brasil nos últimos anos, desde a década de 1990, foi uma forte desindustrialização. E esse é um problema sério que implica em outras questões que são relevantes para a nossa universidade, vou mostrar isso já. O Brasil passou agora para 66º lugar, desceu aqui, né, no Índice Global de Inovação. É interessante, se você olhar na composição desse Índice Global de Inovação, você vai ver que o que está favorecendo o Índice Global de Inovação para o Brasil também são universidades. Eles consideram não só a questão da tecnologia, mas também a qualidade de publicações científicas em universidades. Especialmente, eles mencionam USP, Unicamp e o FRJ. Está lá, no Índice Global de Inovação. Isso ajuda o Brasil a se colocar melhor no Índice Global de Inovação, mas a parte da indústria está muito deficiente. Esse gráfico mostra a contribuição do setor empresarial brasileiro para a pesquisa e desenvolvimento como percentagem do produto interno bruto. E vocês veem que no Brasil, essa faixa azul aqui é a participação governamental, laranja é a participação de empresas. Você vê que a participação governamental é maior do que a participação das empresas, contrariamente ao que ocorre na Coreia do Sul, Japão, Alemanha, Estados Unidos, etc. Então, se nós queremos aumentar o percentual de pesquisa aplicada em pesquisa e desenvolvimento no PIB, tem uma parte que é a contribuição do governo, mas tem uma parte muito importante que deve vir das empresas. E essa parte ainda está muito deficiente. Como consequência disso, os pesquisadores em tempo integral equivalente, FTE significa isso no Brasil, por setor, no período de 2001 a 2011, mostra como é que os gráficos anteriores se refletem nessa ocupação. Em 2001, 39,5% dos pesquisadores em tempo integral trabalhavam em empresas, 6%
em governo e 53,8% no ensino superior. Em 2011, esse percentual reduziu para 25,9%, 5,5% em empresas e 67,8% no ensino superior. Se você olhar para países desenvolvidos e para a China também, você vê que a relação é inversa. Na China, o percentual de pesquisadores em tempo integral trabalhando em empresas aumentou entre 2001 e 2011, enquanto no Brasil diminuiu. Não é? Então, nós temos um problema sério econômico do Brasil, que é essa desindustrialização e a pouca participação de pesquisa e desenvolvimento nas empresas nacionais. Apesar da lei do bem, que é pouco utilizada pelas empresas, da lei de inovação, pouco utilizada pelas empresas no Brasil também. Então, tem um problema nesse setor. Há um setor empresarial que está preocupado com isso, é um movimento, é a mobilização empresarial pela inovação, né? E é importante nós termos contato com eles. A ABC está tendo contato com eles, né? Porque é o pessoal que pensa mais no futuro, que é mais avançado no setor empresarial. Então, essa é a situação atual e, em função dela, cabe pensar agora quais os desafios para o futuro. Então, às vezes o governo diz assim, bom, a comunidade não nos apresenta projetos, não contribui. Não é verdade, né? E muitas vezes nós vemos governos que falham em ter uma agenda nacional de desenvolvimento. Ontem mesmo, anteontem, apareceu uma entrevista minha no Valor Econômico, que eu critico essa falta de agenda, e um certo voluntarismo que implica em colocar projetos como dessalinização, né, o nióbio, como projetos fundamentais para o país. São importantes, mas não tem a escala necessária para o país, e eu vou falar de alguns outros projetos que, a nosso ver, são muito importantes para o país. Então, a academia tem dado várias contribuições no sentido da construção dessa Agenda Nacional de Desenvolvimento. Todas essas publicações estão disponíveis na página da academia. Eu não vou mencionar aqui em detalhes, senão meu tempo acaba, mas, enfim, vocês podem consultar isso lá, vai desde educação superior até recursos minerais para o Brasil, né? E, mais recentemente, nesse último ano, de fato, nos últimos 2 anos, nós tivemos várias outras publicações, uma sobre educação superior, que tem uma análise crítica da educação superior no Brasil, desafios da educação técnico-científica no ensino médio, e um projeto de ciência para o Brasil, que reuniu 180 cientistas, trabalhando de graça, né, para fazer esse livro, que pega vários temas e tem cada um deles com levantamento do estado da arte e propostas de política pública. E o que nós temos feito na academia é enviar esse livro para várias autoridades no Brasil, né, da área econômica, da área de ciência e tecnologia, nacionais e estaduais, né. Então, tem várias recomendações. Recomendo a leitura. É um livro, inclusive, bem paginado, agradável, está disponível na internet, né, contribuição do IDOR para a parte gráfica, né, ficou uma parte gráfica muito bonita, e está fácil de ler, porque teve uma jornalista científica trabalhando nos textos, de modo a facilitar a leitura para o público geral. E tem esse documento também que nós distribuímos para os candidatos à presidência do Brasil em 2018, com várias recomendações de política pública para a área de ciência, tecnologia e inovação. Muito bem. Temos um problema sério, como vocês sabem, no orçamento, mas é bom lembrar o que acontece em outros países. Como os Estados Unidos têm sido frequentemente mencionado hoje em dia, é bom ver como é que o Congresso norte-americano reagiu em relação ao orçamento enviado pelo Trump para a ciência e tecnologia nos Estados Unidos para 2018. O Trump fez severos cortes na parte de ciência e tecnologia. O Congresso norte-americano não só cancelou esses cortes, como acrescentou 20 bilhões de dólares ao orçamento de ciência e tecnologia, numa ação bipartidária, republicanos e democratas. É interessante ver essa composição aqui, de novo, apertei o botão errado, é interessante ver essa composição aqui. Você vê aqui, em azul claro, é o percentual de mudança em relação ao orçamento de 2017. Você vê que houve um aumento aí, em geral, nesse percentual. Em azul escuro, é o percentual de mudança em relação à proposta da Casa Branca. Aí o percentual é muito alto e é irônico que o maior de todos os percentuais de mudança tenha vindo exatamente na Agência de Proteção Ambiental, não é? Então, mas isso foi um recado do Congresso norte-americano, republicanos e democratas, ao presidente. E o Trump, claro, assinou embaixo, porque era bipartidário. Por que eles fazem isso? Porque são bonzinhos? Não. Porque tem uma pressão muito forte do PIB norte-americano sobre o Congresso. PIB é Google, é IBM, é General Motors, as grandes empresas,
no sentido de que o Congresso financie pesquisa básica e aplicada em universidades, em instituições de pesquisa, porque para as empresas essa pesquisa é de risco. Eles preferem pegar os resultados dessa pesquisa e fazer o produto, que tem menos risco. Então, é uma sociedade em que as empresas têm um papel muito importante no sentido de pressionar o Congresso, aumentar o orçamento de ciência e tecnologia, de modo que eles possam ficar com a parte de menos risco, né, que é o desenvolvimento do produto. Muito bem. Então, quais são as vantagens competitivas do Brasil? Onde é que nós poderíamos encontrar grandes projetos para o Brasil? Quando eu falo de grandes projetos, e falo isso em Brasília também, eu estou vendo aqui o tempo aqui, está sendo marcado, tudo bem. Eu gosto de mencionar um exemplo, novamente, dos Estados Unidos, né? Quando a União Soviética lançou o Sputnik, os Estados Unidos entraram em crise. Nós vamos perder a corrida espacial. Essa foi a época em que houve o famoso discurso do John Kennedy, chamado em inglês Moon Statement, né? O discurso da Lua, né? Não lunático, mas da Lua, né? E nesse discurso ele diz o seguinte, que na década seguinte os Estados Unidos iriam colocar um ser humano na Lua. E ele falou uma frase que pareceria enigmática. Ele diz assim, nós vamos fazer isso não porque é fácil, mas porque é difícil. E o que significa essa frase? Porque se fosse fácil, isso não mexeria com mais nada nos Estados Unidos. Era só fazer um foguete e colocar uma pessoa lá. Mas ele sabia que para colocar um ser humano na Lua, era necessário mudar a educação nos Estados Unidos. Era necessário mudar o perfil industrial. E, de fato, foi nessa época que apareceu o PSSC, eu estudei por ele, Physical Science Study Committee, um de matemática, um de química. Era ciência com a mão na massa. Mudaram a ciência básica, mudaram o perfil industrial, e em 9 anos colocaram o homem na Lua. Então, isso é que significa um projeto nacional, uma agenda nacional mobilizante, que mobiliza vários setores da economia e da educação, né? Então, isso foi feito lá. Então, qual será a nossa Lua? Né? Qual é o nosso projeto da Lua equivalente? Eu costumo dizer o seguinte, nós costumamos dizer, e temos apontado isso, né? Uma das nossas luas, e talvez a mais importante, né, é a biodiversidade nacional. Fazer uma biotecnologia baseada nessa biodiversidade. A Amazônia Legal ocupa 59% do território nacional. Acredita-se que não só a Amazônia, mas outros biomas, como o semiárido, cerrado, Mata Atlântica, né, Pantanal, os Pampas, contém 20% da biodiversidade mundial, da qual estima-se que nós conheçamos apenas 5%. Isso é fonte de uma fantástica riqueza para o Brasil, que vem de graça para a gente, se bem aproveitado. Então, vou lhes dar um exemplo disso. Bom, não é só a Amazônia, eu menciono aqui o mar, também o mar costeiro, são 4.500.000 quilômetros quadrados, isso é quase um outro Brasil que está aqui, e não tem só petróleo aqui, tem uma biodiversidade fantástica também, a ser explorada. Tem minerais importantes, tem nióbio, e tem outros minerais, né? Então, é uma fonte de grande riqueza para o país. Muito bem. Vou lhes dar um exemplo dessa riqueza da biodiversidade. Na Amazônia, existe uma planta chamada Endopleura ushi. Ushi, na língua de uma das tribos indígenas, significa amarelo. Essa planta dá um fruto amarelo, e do fruto e do caule da planta extrai-se uma substância chamada bergenina. A fórmula química dela está aqui, né? Essa substância tem um poder anti-inflamatório muito grande e também antioxidante. Ela é vendida no Brasil pelo laboratório Merck por R$1.000 o miligrama da substância, né, purificada abaixo de 95%. Eu fui na internet para ver o preço do ouro. O preço do ouro é R$125 por grama. Faça um cálculo rápido, vocês vão ver que, por peso, a bergenina é 10.000 vezes mais valiosa que o ouro. É bom pensar nisso quando se fala, por exemplo, em mineração na Amazônia. Claro, mineração é importante, deve ser feita, né? Mas tem que fazer uma conta, um cálculo, né? Nós cientistas gostamos de fazer conta, né? Tem que fazer um cálculo econômico, né? Quanto vale, quer dizer, até que ponto que deve ser feito isso. Tem uma lei interessante que protege as áreas de mineração, né, com uma reserva florestal, então isso é importante manter, né? Mas essa é a ideia. Nós temos um tesouro fantástico na Amazônia, esse é apenas um dos exemplos. Há muitos outros. Ciência para os grandes desafios nacionais, né, também inclui atividades espaciais. É importante termos nossos satélites, né, é importante termos nossos mecanismos de prospecção, até para entender o que está acontecendo no território nacional.
Nesse sentido, o INPE tem tido uma atuação muito importante. Mas satélite serve para outras coisas também. Vou falar um pouquinho da minha área, né? A China financia uma pesquisa de criptografia quântica no espaço. Então, isso tem saído em várias revistas científicas. Você tem uma distribuição chamados fótons emaranhados, né, entre dois pontos da superfície terrestre distantes de 1.200 quilômetros. Isso permite fazer criptografia, quer dizer, mandar mensagens codificadas usando física quântica, que protege essa criptografia. O líder dessa pesquisa é o Weipan, colega meu de área, informação quântica, e eu costumo perguntar a colegas meus, né, se eles conseguem acertar qual o orçamento do Weipan. Né? Imagine qual será. Ele tem um satélite só para ele, né, para fazer os experimentos dele. Né? Qual será o orçamento dele? Então as pessoas chutam vários números, sei lá, $1 milhão. Né? Ninguém acerta. Porque não tem orçamento. Tudo que ele precisa, ele pede e consegue. Eu estive numa conferência em Xangai, ele ia dar uma palestra, ele não foi no dia. E não foi porque naquele dia ele tinha uma reunião com o Comitê Central do Partido Comunista, que queria conhecer o projeto dele. É uma conexão direta. É conexão direta e uma importância muito grande à pesquisa da ciência. Certo? Então, eu acho que isso é preparação da China para ser uma grande potência. Já é, mas para ser grande protagonista internacional. Tivemos aqui um projeto nacional importante, né, de desenvolvimento, que foi o projeto do álcool. E realmente foi um projeto nacional importante. Tinha experiências anteriores. Isso, por exemplo, é um veículo de agosto de 1925, está escrito aqui, ó, Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, Estação Experimental, Combustíveis e Minerais e Minérios, Combustíveis... Estação Experimental de Combustíveis e Minérios, álcool. Então, isso é um carro movido a álcool, 1925. Né? Estavam fazendo experimentos com isso. E esse foi um grande projeto nacional, realmente interessante, do carro flexível, mas temos problemas que vêm do exterior. Então, o que eu vou descrever a partir de agora mostra também a importância de prospecção internacional. Temos que acompanhar o que está acontecendo no resto do mundo, para ver também como é que vai ser o desenvolvimento do país. Não somos uma ilha. Então, no mundo inteiro estão sendo desenvolvidos carros elétricos. Não que nós tenhamos que seguir essa linha, porque carros elétricos também não são benéficos do ponto de vista do carbono. Né? Tem baterias lá, tem problemas também de poluição. Né? Agora, por outro lado, nós não podemos ignorar esse advento dos carros elétricos, até porque as empresas que fazem os carros aqui são as empresas que estão fazendo esses carros lá fora. Né? Então, como é que fica o combustível para esses carros? O que vai acontecer, né? Até com o petróleo? O petróleo vai continuar a ser importante, que tem outras aplicações, mas talvez já não seja tão requisitado como é. Explica por que Saudi Arábia e os países árabes estão investindo pesadamente em ciência e tecnologia, porque eles já estão considerando a possibilidade dos recursos vindos do petróleo escassearem, ou serem reduzidos. Né? Temos outras evoluções mundiais, né? Sei que o Carlile também tem um pé nisso aí, né, Carlile? Então, você vê essa notícia de março desse ano, que mostra a Mercedes-Benz assinando um contrato com a IBM para usar a computação quântica. A IBM tem um computador quântico ainda experimental, né, para desenhar melhores baterias de veículos elétricos. Então, essa é a situação mundial. O mundo avança rapidamente, né? E nós temos que ter isso em mente. No setor automotivo, nós temos tendo não só carros elétricos, mas também carros sem motorista, inclusive caminhões sem motorista estão sendo experimentados nos Estados Unidos. Isso vai fazer com que 3,5 milhões de motoristas de caminhão nos Estados Unidos percam o seu emprego. Por isso mesmo, tem uma diretoria da National Science Foundation que está se preocupando com o futuro do emprego. E a Academia de Ciências fez, no ano passado, um simpósio de um dia sobre o futuro do emprego. Então, nós precisamos nos preocupar com isso também. Claro que lá vai aparecer antes do que aqui, mas acaba chegando aqui. Né? Isso é uma área em que a participação das ciências sociais, mencionadas aí pelo Carlile, é muito importante, né, Carlile? Tá certo? Ver como é que vai ser essa sociedade futura, como será a sociedade 4.0, né? No mundo e no Brasil em particular. Né? É uma pergunta cuja resposta terá que ser necessariamente interdisciplinar.
envolve tecnologia, mas envolve também ciências sociais, organização da sociedade, né? Filosofia também. Né? Tivemos um grande progresso, pulei vários slides aqui, tivemos um grande progresso também na agricultura, né? Que eu já mencionei, graças à ciência, né? A soja virou uma grande riqueza nacional, mas, de novo, fazendo a prospecção mundial, nós temos que ver o que está acontecendo na África. Então, esse artigo, por exemplo, mostra que o solo sul-africano, ou o solo da África meridional, é propício para o cultivo da soja. De fato, já está havendo o cultivo da soja lá, com um crescimento aqui na África meridional, que é maior que o crescimento na América do Sul e também do crescimento mundial. Está crescendo muito o cultivo da soja na África meridional. Ora, os chineses compraram terras na África meridional, né? Então, a África meridional fica mais perto da China que o Brasil. Então, a compra de soja da África é mais barata para a China, tem pelo menos esse potencial, do que a soja brasileira. Bom, além disso, já foi mencionado aqui o gado brasileiro, né? Aí foi o meu spoiler, viu? Isso, foi o spoiler. Nós temos o gado aqui brasileiro, na pecuária, na exportação de carne. Foi combinado, né? Então, de fato, né, nós temos agora, em alguns países, laboratórios fazendo carne em laboratório, a partir da célula do animal. Isso acontece no Vale do Silício. Se vocês tiverem interesse, vocês entrem e procurem na internet pela Memphis Meats, né? Isso não é marketing, não, é um exemplo, né? E eles estão produzindo essa carne que está sendo comentadíssima em jornais especializados. Inclusive, investidores como Bill Gates e Richard Branson, né, estão investindo dinheiro lá. As indústrias já estão vendendo hambúrguer feito sem matar o animal, o que coloca um problema interessante para uma classe de vegetarianos. Né? A carne não envolverá mais a morte do animal. Tá certo? E, recentemente, em 2017, a China investiu 300 milhões de dólares na tecnologia de Israel de fazer esse tipo de carne. Israel tem 3 empresas nesse setor. Por que a China está interessada nisso? Por 3 razões. Primeiro, reduz a poluição, obviamente. Gado produz poluição. Segundo, fica mais independente em relação a compras de carne. Já foi mencionado antes. Terceiro, ficam mais independentes em relação à compra de soja, que é usada para alimentar os animais. Né? Então, claro, a agroindústria é muito importante para o Brasil, tem um papel muito relevante na balança comercial do Brasil, mas não podemos ficar deitados em berço esplêndido. Temos que prospectar o que está acontecendo no resto do mundo e apostar numa diversificação da nossa balança comercial. Essa é a melhor tática. Aliás, quem investe em bolsa, não sou eu, né, sabe que a diversificação é uma estratégia interessante, né, para garantir os recursos. E, finalmente, para terminar, eu gostaria de... Eu já não sei mais quanto tempo eu falei, porque eu acho que o meu relógio aqui está meio esquisito, mas, enfim, estou terminando já. O Carlinhos disse que ia ser severo, comecei... Ah, está aí? Já estou aqui. Ah, está aí, tá bom, estou terminando. Eu queria mencionar também uma coisa importante para se considerar nas nossas instituições de pesquisa, na nossa universidade. Eu vou mencionar um exemplo na minha área de pesquisa, mas é bastante geral, né? Eu falei aqui sobre essa prospecção e desafios para a ciência e tecnologia no Brasil. Biodiversidade, biotecnologia, mas é sempre bom lembrar, né, que ciência tem outras motivações, né? Então, eu gostaria de lembrar desses jovens homens e mulheres que desenvolveram a física quântica no início do século XX e cuja única motivação realmente era a curiosidade, era a paixão pelo conhecimento. Eles não tinham nenhuma ideia das possíveis aplicações do conhecimento que eles desenvolviam. São cartas trocadas entre eles, não há menção a aplicações. No entanto, o que eles fizeram 100 anos depois do início da física quântica, ela começou em 1900, 100 anos depois foi publicado esse artigo na Scientific American, onde eles mostram que no ano 2000, cerca de 30% do produto interno bruto norte-americano estavam baseados em invenções tornadas possíveis pela mecânica quântica.
de semicondutores em chips de computadores, a lasers em reprodutores de CDs e DVDs, aparelhos de ressonância magnética hospitais e muito mais. Atualmente, o Steven Chu, que ganhou o Prêmio Nobel de Física anos atrás, foi secretário de Energia do Obama, ele diz que essa estimativa está baixa. Ele diz que atualmente, provavelmente 50% do PIB mundial é baseado em dispositivos tornados possíveis pela física quântica. Então, há uma pergunta aí, para que serve a ciência básica? Não é? Será que ela se justifica somente em termos de suas aplicações? Eu fui na internet, Carlinhos, e procurei comentários sobre isso em revistas não especializadas, para ver como é que a sociedade em geral, digamos assim, estava reagindo em relação a isso. E vi uma matéria na revista Forbes, que é a revista dos ricos, lista os grandes milionários do mundo. E ela comentava sobre LHC, onde foi descoberta essa partícula Higgs. E lá tinha um comentário assim, um pouco blasé, né? Isso aí foi arrogante, o primeiro comentário, né? É uma quantia importante, mas há mais que 50 bilionários na lista da Forbes que valem mais que esse montante. Só para humilhar a gente, né? Mas tem um segundo comentário deles que diz o seguinte: quando se considera o potencial para avançar a tecnologia de computadores, de imagens médicas e descobertas científicas de grande impacto, 13,25 bilhões de dólares parece uma barganha. Mas isso também é justificar a pesquisa que está lá em função dos benefícios secundários. Mas eles têm uma terceira frase que foi a seguinte: especialmente quando se considera que, além de tudo isso, o LHC e os experimentos a ele associados estão nos trazendo mais perto de entender os mistérios do universo. Olha, depois que eu li essa frase, eu quase me tornei assinante dessa revista. É isso. É isso. Né? Então, essa é uma questão muito relevante. Né? Então, para que serve a ciência básica? Para que serve detectar, como foi detectado em há 3 anos atrás nos Estados Unidos, as oscilações do espaço-tempo, que vocês já estão começando a ver aqui, ondas no espaço, na tessitura do espaço-tempo, provocadas pela colisão de 2 buracos negros, que ocorreu há 1 bilhão e 200 milhões de anos atrás. Para que serve isso? Né? Qual a utilidade disso? Bom, para 3 pessoas serviu para eles ganharem o Prêmio Nobel de Física. Né? Agora, para que serve? É descobrir uma queixada humana que preenche um gap na evolução dos seres humanos. Para que serve isso? E o que foi detectado antes, se não para entender melhor a nossa posição no universo, de onde viemos, para onde vamos, né? Estamos sozinhos nesse mundo imenso, né? Ou não? Né? Questões fundamentais que o Carlinhos já mencionou quando falava do Kepler, né? E que certamente não pensava em aplicações do que fazia. Como aqui é um instituto também que tem a ver com matemática, né? Então eu vou terminar mencionando 2 frases do Poincaré, esse grande cientista, né? E que escreveu em 1908, no seu livro Science et Méthode, que o cientista não estuda a natureza porque isso é útil, estuda porque tem prazer nisso, e tem prazer nisso porque ela é bela. E antes de escrever isso, ele tinha escrito uma outra frase, em 1905, num ensaio fantástico chamado La Valeur de la Science, e que ele dizia: e vemos que o desejo de beleza nos leva às mesmas escolhas que a utilidade. Né? Belíssimo. Né? Eu queria terminar com uma frase minha, enfim, sei lá. Eu escrevi o seguinte: devido a uma sutil peculiaridade da evolução da espécie humana, a curiosidade e a paixão pelo conhecimento servem à humanidade, evoluciona o cotidiano das pessoas, afeta a nossa organização social, nossos modos e costumes. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Antes de passar a palavra para a plateia, por favor, para ficar mais confortável, pode ficar sentado. Estou acostumado com o professor. Prefere que quer um pouquinho d'água? Quero. Vamos lá, pessoal. Então, agora a nossa fase de participação. Então, a palavra está com vocês. Tem um copo d'água aqui, mas não tem água dentro dele, mas tudo bem. Não, é não. abstrato. Aqui Isso é água quântica. O copo está aqui, mas a água está em outro lugar. Né? Vamos lá, quem quer começar? Então, primeiro as damas, né? Vamos lá. Se for primeiro os mais velhos, eu não vou dizer nada. Bom dia, muito obrigada, excelente.
Eu estive num evento a semana passada que tinha um cientista americano que comentou que um dos problemas de hoje é a generation gap, que antigamente eram 25 anos e dava tempo de haver uma transição. E hoje em dia são 6 meses, porque cada vez que surge um novo app, Então ele até falou, meu filho de 14 anos não entende meu filho de 12 anos do ponto de vista de tecnologia. Falam linguagens diferentes e não se comunicam. Isso é de um lado. E do outro lado nós temos um crescimento anti-ciência em todo o mundo. O exemplo vacina é um dos exemplos. Como que nós podemos quebrar estes dois problemas? O excesso, digamos, a evolução muito rápida da tecnologia e, por outro lado, a ignorância crescente da humanidade. Muito bem. Então, ótima pergunta. Então, primeiramente, com relação a essa aceleração, é aceleração crescente, já não é uma velocidade crescente apenas, é uma aceleração crescente do conhecimento, né? E eu vejo isso nos meus netos também, né? E pego o meu iPhone, o fone celular emprestado, e quando eles me devolvem eu não consigo mais usar, porque eles mudaram as configurações, eles se divertem fazendo isso, né? Vamos pregar uma peça no vovô, né? Então eles entregam assim, sem cores na tela, então, assim, mas realmente fazem de propósito, né? Então é verdade. Isso tem uma dupla questão aí, né? Primeiro, realmente está, digamos, condicionando o cérebro dessas crianças a pensar muito rápido na questão dos jogos. Mas, por outro lado, tem um fator de vício aí que é muito importante. Isso está sendo analisado por psicólogos pelo mundo afora, né? Que acaba causando deficiências também, né? Então, você vê que quando você lê um livro, tem uma parte de imaginação que aparece, né? Eu acho o livro fantástico por causa disso. É muito mais que vídeo ou filme, porque você imagina a cena, né? E isso atinge uma parte do cérebro humano que muitas vezes você está fazendo aqueles joguinhos ou só vendo vídeo, você não está exercitando, né? Que é a imaginação, é a fantasia, né? Então, acho que tem esse risco também nessa evolução. Eu acho que pais, talvez menos avós, porque não cabe a avô e a avó disciplinar netos, né? Pelo contrário, né? Mas aos pais, principalmente, né? Cabe essa preocupação, tá certo? Estimular a leitura, estimular outras atividades, o esporte, a atividade física, não apenas jogar futebol lá na telinha, mas também jogar no campo, né? Então, a interação social, então essas coisas podem ficar prejudicadas. Então, tem os dois lados dessa questão. Agora, a questão da aceleração do conhecimento também coloca uma questão para as universidades, do aumento da aceleração. Em várias instituições respeitáveis, melhores instituições brasileiras, você forma um engenheiro que muitas vezes está obsoleto no momento que é formado. Isso se deve a várias coisas, em particular uma carga horária nas instituições. Isso vale para a USP, vale para o UFRJ, não sei como é que é na Unicamp. A carga horária da formação de um engenheiro lá na nossa instituição é quase o dobro da carga horária para a formação de um engenheiro no MIT. Tem duas interpretações. Primeiro, é que os nossos engenheiros, quando são formados, são quase 2 vezes melhores que os do MIT, né? Talvez do mundo inteiro. A outra interpretação é que nossos colegas, nossos professores, acham que sempre seus cursos são os mais importantes. Então, isso enche o currículo de cursos, né? E faz com que o engenheiro saia daquela instituição ultra especializado em várias áreas, mas despreparado para lidar com o aumento da aceleração do conhecimento do mundo atual, que pediria uma formação mais básica, né, importante, do que uma especialização prematura. Então, isso é uma antiga campanha da Academia Brasileira de Ciências. Em 2004, nós já tínhamos uma publicação sobre a reforma da educação superior, foi agora reformulado, atualizada numa publicação mais recente, e há esse problema. Certamente é um problema muito sério. Então, é preciso, nesse sentido, também, reorganizar nossas instituições. Eu acho que a estrutura departamental que existe aí pelo Brasil foi introduzida em 1969. Foi a famosa reforma universitária de 1969. É muito antiga. 69 até agora são quantos anos? 50 anos, né? Harvard muda radicalmente seu programa cada 10 ou 15 anos. Radicalmente, né? Uma das últimas mudanças foi pelo Lawrence Summers, que era reitor de Harvard,
e que veio a ser chefe da equipe econômica do Obama. Né? Ele mudou tudo. Um aluno de Harvard tem que fazer cursos, um curso pelo menos, em 8 grandes blocos, que envolve, por exemplo, ele tem que entrar, mas tudo com a mão na massa. Um estudante de ciências sociais tem que entrar no laboratório de biologia, né? E vice-versa. Um estudante de biologia tem que participar de uma pesquisa de ciências sociais. Né? E a ideia é realmente preparar as pessoas para se situarem nesse mundo complexo em que estamos vivendo. Então, acho que tem um recado aí para nossas instituições de ensino, que precisam se atualizar. Né? Departamentos, hoje em dia, eu acho que é antigo. Certo? Eu acho que nós devíamos apostar mais na interdisciplinaridade, né? Pegar, de fato, a pós-graduação como influindo mais na própria organização da estrutura universitária, e não apenas os cursos de graduação. Certo? Então, acho isso importante. Né? Então, essa pergunta minha mensagem é essa. Okay? Agora, com relação à posição anti-ciência, de fato, nós temos em vários lugares do mundo, e aqui no Brasil em particular, agora 2 trincheiras. Uma delas, que não existe nos Estados Unidos, como mencionei, porque o Congresso norte-americano reagiu, é a defesa do orçamento para ciência e tecnologia, né? E está realmente com uma crise violentíssima. Aliás, lembro a vocês que há uma petição na internet para os parlamentares do Congresso Nacional, né, em relação ao CNPq. Está seriamente ameaçado, né, de não mais dar bolsas a partir de setembro. Hoje haverá uma reunião do ministro e do presidente do CNPq com o Guedes. Né? O Ministério da Economia está muito firme em não dar recursos para o Ministério, para o CNPq. Então, é uma séria ameaça de que as bolsas no país deixem de ser pagas a partir de setembro. Todas, iniciação científica, a bolsa de pesquisa. Okay? E essa não é ainda a grande ameaça, porque se o CNPq, que já não está conseguindo pagar projetos de pesquisa, né, deixa de pagar bolsas, ele fica ameaçado de extinção, né? Porque já não está fazendo mais nada. Então, há uma séria ameaça nesse sentido, e é muito importante cada um de vocês participar dessa defesa assinando esse documento e pedindo para amigos e contatos assinarem também. Está disponível no site da ABC, no site da SBPC, então, por favor, assinem isso, e é urgente assinar, tem que ser hoje. Tá bom? É isso aí, vamos tentar o Congresso. Então, esse é um lado. E o outro lado, essa questão anti-ciência, que nos coloca numa nova trincheira. Né? Nós agora, não era assim antes, mas nós agora temos que explicar para a sociedade brasileira, né, que a Terra é redonda, não é plana. Né? Até isso. Né? E ela se move no espaço. Isso também é contestado. Né? Temos que explicar para a sociedade brasileira e para o governo, né, que a questão de clima é preocupante. Se nós não nos preocuparmos com o clima, o planeta vai sobreviver, mas a humanidade não. Que o desmatamento da Amazônia e de outros biomas afeta todo o país. Ironicamente, o desmatamento da Amazônia afeta a agroindústria no sudeste do país, porque os rios voadores que carregam a umidade da Amazônia para o sudeste vão secar. E se secarem, acaba a agricultura no sudeste do país. É preciso argumentar com o governo e com a sociedade que os dados do INPE são dados conhecidos internacionalmente, são disponibilizados internacionalmente. O INPE não anuncia os dados, ele simplesmente coloca os dados à disposição, os dados dos satélites. Então, são explicações, nós temos que explicar, né? Eu tenho mencionado isso, né? Que o Papa Pio XI, lá atrás, fez uma encíclica dizendo que a teoria da evolução não contrariava a religião. Né? E o Papa João Paulo II veio depois dizer que os progressos da genética confirmavam a teoria da evolução. Então, nós estamos retrocedendo nesse sentido, e são forças poderosas. Então, isso mostra o quê? Como é que a gente faz em relação a isso? Né? Eu acho que tem um papel nosso muito grande, é responsabilidade nossa, que fica maior nos tempos atuais, de esclarecer a sociedade, de fazer ter uma parte também dedicada das nossas atividades à divulgação, primeiro, do que está sendo feito nas universidades, porque elas também estão sendo atacadas, né? Mostrar como é que elas estão contribuindo para a sociedade brasileira, isso é muito importante. Segundo, divulgação científica, acessível até a crianças, isso é muito importante. A ABC está agora com uma série de vídeos sobre grandes vultos da ciência brasileira, mas que é feito com a técnica chamada quadro branco, é desenho, você tem aquela mão que aparece desenhando. O primeiro foi sobre a Joana Duberainer, a nossa heroína,
O segundo foi sobre Álvaro Alberto, né, que fundou o CNPq, né, e que foi um grande cientista também, né, trouxe energia nuclear para o Brasil, defendendo em fóruns internacionais. O terceiro foi sobre o Maris Guia, lá de Minas Gerais, que fez descobertas importantes na área de insulina. E vamos continuar com essa série. Agora é uma série assim, pedagógica, explica direitinho, dá para estudantes de ensino médio verem, é gozadinha, é divertida, né? Cada vídeo demora só 2 minutos. Então, é um exemplo, mas as universidades podiam estar fazendo isso também. Então, acho que nós temos cada vez mais que fazer isso, explicar, ter paciência, sermos pedagógicos, explicar para a sociedade o que as universidades estão fazendo, explicar o que é ciência, o que é o método científico, é importante. Não adianta contestar a anticiência batendo de frente. A experiência internacional é que isso não funciona. As pessoas se encastelam. Né? Você tem que explicar o que é o método científico, né? O que é uma teoria. Você sabe, César, que eu vejo aí em alguns lugares as pessoas dizendo não, essa teoria da evolução é uma teoria. Porque a concepção popular de teoria é chute, jogo de futebol, né? O Brasil tem 200 milhões de técnicos de futebol, né? Cada um tem uma teoria sobre como o jogo deve ser, né? Agora, em ciência, teoria é o ponto culminante. Teoria vem depois de uma série de debates, experimentos, de observações. Aí vem a teoria. Em matemática é o teorema, não é? Então é o ponto final, é o ponto de chegada, não é o ponto de partida, não é a hipótese, não é? Então isso também precisa ser explicado. Então nós temos uma missão aí, é difícil, é complexo, mas eu acho que é o que responde, eu acho, a sua pergunta. Bom, o Maclão tem uma pergunta e depois tem uma lá e a gente faz passa para outra. O professor Luiz vai ficar até mais tarde, vai ter o coffee break, então... Aliás, uma das perguntas da minha colega Cláudia, né, o escurantismo, eu vou falar amanhã, não posso começar a falar antes, né? Fica atrapalhando. Mas também atrapalhou já. Né? Foi spoiler também. Muito obrigado. Outra coisa, você falou do Apartheid Higgs, né? De Deus, como queira. Tem nós participamos disso. Né? Eu lembro que eu pus 200 mil dólares, pus $1 milhão lá, aquele grupo de São Paulo, era o reitor da FJ. Isso mesmo. E o Filtro Rio, dessa brincadeira. Há uma participação brasileira também da partilha de Deus, né, no chão, tá? Para lembrar um pouco, esquece que o Brasil está ligado nisso também. Tá bom? Muito bem, muito bom, muito bem lembrado. Luiz, deixa só mais uma pergunta, aí você comenta as duas. Vamos fechar? Alô. Eu queria perguntar para você qual que é a sua opinião com relação ao investimento em educação básica. Porque a gente vê todo esse cenário que o Brasil está acontecendo e a gente pode cair em discursos, por exemplo, vamos ter que tirar da ciência e educação para investir em educação básica. E como tudo, na verdade, está relacionado, como todo até mesmo essa aceleração do conhecimento, ela tem que estar alinhada com as próximas gerações e principalmente com a formação do cientista, com a formação do profissional. Então, eu queria colocar também para discutir sobre como essa ideia do investimento em áreas da educação, da pedagogia, da formação do professor. Bom, ótima pergunta. Então, o Brasil tem cerca de 700 pesquisadores por milhão de habitantes. Países da OCDE têm, em média, 3.500 pesquisadores por milhão de habitantes. Alguns, Singapura, Israel, chegam a 7.000 pesquisadores por milhão de habitantes. Por que tão poucos no Brasil? Não é por causa da política científica, principalmente por causa da educação básica, né? Que marginaliza, de fato, milhões de cérebros no Brasil. Então, em outros países mais desenvolvidos, a educação básica é considerada um instrumento importante para diluir, né, a diferença entre seres humanos devido ao berço em que nasceram. A escola ajuda a diluir essa diferença, a fazer com que oportunidades iguais sejam dadas às pessoas. Não que elas sejam igualadas, mas que pelo menos tenham oportunidades iguais. Então, no Brasil, a educação básica, pelo contrário, né, ao invés de diminuir essa desigualdade, ela aumenta. Né, ela aumenta. Então, esse é um problema importante. Claro que a educação superior tem um papel muito importante nisso, porque forma os professores para a educação básica, né, e é muito importante formá-los adequadamente. Temos críticas nos documentos da academia sobre isso, porque é preciso colocar ciência no ensino fundamental, mas não com cuspigis, né? Com atividades de mão na massa, incentivando a curiosidade das crianças,
que elas façam projetinhos com material disponível para elas, não precisa nem kit. Né? Então, essa é uma questão extremamente importante e certamente envolve o ensino superior. Então, não dá para tirar recursos do ensino superior e botar na educação básica, não é essa a questão. Né? Eu acho até um pouco hipócrita isso, porque você vê que o Brasil vai gastar esse ano entre 300 e 400 bilhões de reais em subvenções e renúncias fiscais. É preciso analisar isso. Tá bom, não estou dizendo que isso é mal em princípio. Né? Em alguns setores isso é importante, mas não em todos. Tem muita coisa aí que é motivada não por uma análise econômica e técnica, mas por comodidade política, compadrio, etc. Né? Então são 300 a 400... Manaus, por exemplo, é um exemplo, né? É isso aí. O pessoal que entende diz isso. Isso. Eu não sou Isso. capaz de julgar e dizer se é ou não é, mas todo mundo fala isso. Isso. Então essa questão tem que ser examinada também. Né? Então não tem dinheiro? Tem dinheiro. Tem dinheiro. Agora tem que ver, tem que analisar esses outros setores. Então essa questão de limitar o financiamento, a questão do financiamento do ensino básico, a retirada de recursos da educação superior, não tem sentido, porque você tem que olhar a economia como um todo e dar as suas prioridades. Certo? Mas certamente é no Brasil uma questão muito importante. Né? Melhorar o ensino fundamental e a educação básica. Quando se fala do milagre coreano, muitas vezes se esquece que a Coreia tem 5 universidades que formam professores pertencentes ao governo central e que formam professores para o ensino fundamental. A concorrência para entrar nessas universidades é fortíssima. São 10 candidatos para cada vaga e eles pegam seus alunos entre os 5% melhores alunos do secundário. Então é ultra valorizado. E tem emprego garantido, porque eles abrem as vagas de acordo com a projeção de empregos no futuro. Então, o milagre coreano não é milagre. Ele compreende uma ação coordenada em que a educação básica, e principalmente a fundamental, tem uma participação muito importante nesse projeto que eles tiveram. Então, temos que ter também essa preocupação no Brasil, certamente. Luiz, muito obrigado.